Pausar. Botão. Quando você deixou de ser você? Vamos refletir um pouquinho nesta tarde, sobre a criança que nós aprendemos a esconder. Ou seja, quando foi que eu aprendi que deveria viver para os outros? Boa tarde, meu amor. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Papo Psi de hoje, tá? Primeiro sábado aí de julho de 2026. Nossa, chegamos, hein? Primeira semana, cheia de expectativas. Vamos embora. Levanta, bebe uma água e vamos embora, meu povo, né não? Coisas estão acontecendo, nós estamos aqui, vamos enfrentar. Bom, você está chegando aqui hoje? Sério? Muito prazer. Eu me chamo Valdeci Oliveira Ribas, sou psicóloga com orientação psicanalítica e também tenho algumas outras pós-graduações na área da psicologia. Pois é. Mas para você que já está aqui nos acompanhando, muito prazer. Seja muito bem-vindo. Continua. Já está acompanhando aí, né? Companheiro, companheira de uma jornada. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E para você que está aí no canal do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo essa mensagem aqui do Papo Psi, tá certo? Beijocas para você, assim, o Papo Psi tá aí, ultrapassando as fronteiras, né? Nós estamos aqui só no Brasil, mas várias outras pessoas em N lugares do mundo estão ouvindo a Web Rádio Sertão 09, a top das galáxias, né? Quero agradecer também aos diretores das rádios parceiras que sempre aí têm retransmitido as nossas programações. Muito beijinhos, tá? Muito obrigada para vocês. E vamos embora, meu povo. Vamos, que o Papo se chegou na área. Boa tarde para você que está aí ao vivo, né? Hoje eu não quero começar falando de psicologia, não, tá? Eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Ai, talvez ela seja uma das perguntas mais importantes da sua vida, tá? Pensa aí um pouquinho. Quando foi que você deixou de ser você? Eu não estou perguntando a você quando você mudou de profissão, nem quando você casou e nem quando teve filhos. Eu estou perguntando para você, coisa rica, quando você começou a viver tentando, assim, corresponder às expectativas dos outros. Hum? Pois é, né? Nós nascemos espontâneos, né? Uma criança pequena, por exemplo, ela chora, ri, sente, pergunta, deseja, protesta. Ela simplesmente existe. E quem tem criança em casa sabe o que é isso, né? Não? Aqui eu tenho uma de 1 ano e pouco, gente. Agora em setembro ele vai fazer 2 anos, né? O Joãozinho. Todo mundo conhece aqui João Miguel, né? Não, meu povo? Quem já me acompanha há um tempinho já sabe da minha saga. Gosto da criança, gente. Vence. E aí, quando ele quer alguma coisa, ele protesta, ele se joga no chão, ele faz aquele escândalo, porque só ele, o quê? Ele é fechativo, como a gente diz aqui em Salvador. E aí ele bate pé, ele se joga, ele chora, ele faz um espetáculo. E a gente fica assim, né? Olhando para a pessoa, né? E aí ele ir pra rua. O quê? Sério? Por favor, pais aqui, vocês se identificam com a cena, gente? Porque eles gostam que a cena é deles, né? Ou abre alas que eles querem passar, né? Se não, passam por cima. E aí faz aquele show, eu digo, não vai pra rua, eu quero ir pra rua, rua. Ele já é conhecido de toda a população local, né? Todo mundo que passa já o conhece. E assim, pessoas que eu nem conheço, a criança conhece, gente, é incrível. E a gente dá muita risada com isso, mas quando quer protestar, quando quer chorar, quando quer gritar, é só com eles. Mas também quando sorri, né? Quando são aquele cara, gente, né? Não, elas, sabe, elas são espontâneas. Criança não tem muito aquela, né? Aquelas funções de papéis, não sabem disfarçar. Quando estão triste, triste mesmo. Quando quer chorar, chora mesmo. Quando dá risada mesmo. Então, assim, há uma espontaneidade, né? Não há ali uma disfuncionalidade no sentido de que, tô aqui, não vou fazer isso. Com fulano eu vou tratar de uma forma, ciclano eu vou tratar de outra forma. Não, ela simplesmente é, né? Mas, ao longo da vida, algumas crianças começam a descobrir, sabe, que seu jeito podem colocar o vínculo em risco.
Então, o que é que elas fazem? Elas começam a aprender a agradar, desculpa, a obedecer, aprendem a cuidar, aprendem, tipo, a não dar trabalho, sabe? E sem perceber, elas aprendem também a esconder partes de si. Por quê? Porque às vezes ela não pode sentir ou se comportar de acordo com como ela se sente. Vou dar um exemplo para você que eu estava pensando, né? Uma pessoa falou comigo e tal, eu vou, claro que eu vou descaracterizar o caso aqui, vou colocar um nome fictício, tá? Mas assim, a pessoa está totalmente ciente e tal, mas ela sabe também que eu vou colocar um nome fictício. Toda vez vocês sabem, né? Quando eu trago um caso, algo assim do tipo, e falo a respeito, eu descaracterizo, né? Claro, não trago em respeito à pessoa, mas é uma situaçãozinha que nos faz refletir, né? A pequena Ana, ela tinha 7 anos. Toda vez que a mãe chorava, ela tinha uma reação. Ela ia lá e fazia um cafezinho para a mamãe. Quando o pai chegava nervoso, estressado, muito nervoso, ela ficava em silêncio, ela não falava nada. Quando os irmãos brigavam, né, que tinha aquele quebra-pau dentro de casa, um brigando com o outro, a situação, ela ia lá e tentava resolver aquela situação. E todo mundo, na geral, né, falava assim: Nossa, que menina madura. Mas ninguém nunca perguntou por que uma menina de 7 anos precisava ser tão madura. Você já pensou nisso? Quantas crianças às vezes se comportam e a gente acha tão bonitinho, né? Nossa, que menina madura, que menino maduro para a idade dele, né? Para a idade dela. Mas a gente já pensou por que ele se comporta assim? Existem crianças que eles acabam assumindo papéis ou representam esses papéis, né? Assim, para talvez para não dar trabalho para os pais ou para tentar, de uma certa forma, livrar os pais de certas situações que a gente sabe que ser pai não é fácil, né, não? Lembre-se que quando eu disser pais, eu estou falando dos cuidadores, tá bom? Então, por favor, aqueles que cuidam de crianças, avô, tio, avó, padre, madrinha, enfim, vocês estão, né, incluídos nesse papel de cuidador. Então, falar pai e mãe porque é mais, socialmente mais, enfim, comum, não é isso? Então, assim, ninguém nunca se perguntou por que essa criança se comporta desse jeito, né? Às vezes criança, eu tenho uma conhecida, né, filha de uma prima minha, e toda vez que a mãe dela tá triste, alguma coisa, ela vai lá fazer alguma coisa gostosa pra mãe. E eu ficava, achava, assim, todo mundo achava lindo, né? Ela, mãe, ela cuida de mim. Ah, se eu tô triste, às vezes ela vai fazer, tudo bem, você pode dizer, mas vai, é normal isso, né? É, assim, é a ideia dela de cuidar, né? Mas, assim, existem certas coisas que não é muito natural de uma criança na idade dela, né? E aí um dia conversando com ela, eu perguntei, por que você faz isso quando a mamãe tá triste, você já vai fazer um chazinho? Você faz isso e aquela lá? Porque eu tenho medo de perder a mamãe, então eu vou e faço essas coisinhas para ela não ficar triste, ela não brigar comigo, então eu vou com medo dela ficar triste porque ela pode morrer. E se ela morrer, eu vou ficar sem ela. Então, eu vou fazendo de tudo para que ela fique bem, porque ela dá risada e ela brinca comigo e ela vai ficar aqui. Interessante, né? Então, assim, às vezes é de se perguntar por que essa criança age assim. É claro, gente, que não é uma receitinha de bolo, né? Mas é interessante olhar também para as nossas crianças. Sabe, existia uma psicanalista que eu gosto muito, sabe? Eu estudo muita coisa dela, né? O nome dela era Alice Miller. E ela passou um bom tempo da sua história, né, enquanto psicanalista, enquanto profissional da área da psicologia, estudando essas crianças. E ela dizia que uma dessas crianças, elas se tornam especialistas em perceber as necessidades dos outros, mas acabam crescendo, olha que interessante, mas acabam crescendo sem saber quais são as suas próprias necessidades. Quero perguntar uma coisa para você neste momento, meu querido ouvinte. Você consegue descansar sem sentir culpa? Você consegue dizer não? Vem cá, você consegue pedir ajuda? Hum? Se eu te perguntar, o que é que você gosta? O que é que você me responde? Você sente que precisa resolver a vida de todo mundo?
Alice Miller, ela fala sobre algo interessante chamado adaptação. É um conceito base assim na teoria dela. Por quê? É uma adaptação, é uma forma que a criança tenta se adaptar às necessidades de seus cuidadores, fazendo o quê? Deixando de lado a sua própria necessidade. E, para ser vista, ela tenta fazer tudo o que é possível para que seus pais ou quem estiver neste lugar, né, esperam dela. Para quê? Para que ela se sinta validada, ela se sinta vista, ela se sinta amada. E acabam, de uma certa forma, crescendo, entendendo que precisam cuidar, assumir responsabilidades com outras pessoas, ou seja, viver as responsabilidades de outras pessoas para se sentirem amadas. Porque se eu assumo a responsabilidade da outra pessoa, eu vou ter a atenção dela. E muitas crianças acabam assumindo a responsabilidade dos seus pais. Para quê? Para que, de uma certa forma, assumindo, eu vou ser olhada, eu vou ter, sabe, o amor do meu pai. É uma teoria interessante, porque assim, eu percebo muito isso, assim, sabe, na clínica, quando a gente vai, sabe como uma cebolinha, quando a gente pega a cebola, a gente vai descascando, tirando as camadas, a gente vai vendo o núcleo. E aí a gente vê muitas pessoas que se responsabilizam por tudo, se metem em situações que não eram para se meterem. Assim, quando você vai olhando, observando, você vai ali, né? Claro, com todo amor, carinho, com muito acolhimento, cuidado. Quando você vê, a criança ali, sabe? Começa a florar ali o desejo de. Eu não sei qual é o meu desejo, eu sempre realizei o desejo do outro. Né? É como Lacan diz, sai do lugar de sujeito para assumir um lugar de objeto, né? E isso, meu amor, não é culpa da criança, sabe? É a forma como ela percebe aquilo que é demandado, sabe? E também não é culpa dos pais, não, viu? Porque em muitos casos os pais nem percebem o que está acontecendo. Olha o caso dessa minha prima, por exemplo, né? Ela identificava aquilo como cuidado, que a filha dela, e é claro, né? Ela estava precisando em alguns momentos mesmo, às vezes estava precisando de carinho, de cuidado, porque a gente sabe, né? Que função de dentro de casa é menina? Ai, 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 né? A gente cuida de tanta coisa, N coisas. E aí, vem alguém para fazer um chazinho? Ah, que maravilha. Alguém para dar um cheirinho, fazer uma massagenzinha nos pés. Nossa, é cuidado, né? A minha filha tá cuidando de mim. Só que, assim, aquela menina também, ela tava precisando de cuidados, né? E aí, quando a gente. Tanto que ela, quando a gente abraça ela, eu sou muito do abraçar, né? De dar beijinho. E aí, quando eu pego ela assim e dou aquele beijinho, né? Quando eu já vou pegando assim pra abraçar, ela se joga. E eu sou madrinha dela, né? E ela faz assim, ai, Dinda, aí fica deitada no meu colo. E eu faço trancinha no cabelo, eu faço cachinhos. E fico brincando com ela assim, eu observo, eu digo, você é linda. Ela, eu sou linda? Eu digo, você é linda. Né? E eu falo com minha prima, reforça isso, diz que ela é linda, porque ela é, né? E não é culpa dos pais, né? Porque em muitos casos os pais não percebem o que está acontecendo. E também não é culpa da criança, né? A criança faz o melhor que ela pode. Para quê? Para preservar os seus vínculos. Porque talvez hoje você tenha percebido que muitas coisas que você faz até hoje não começou hoje, sabe? Começaram muito cedo. E isso nos leva ao segundo bloco. Então, eu quero que você pense um pouquinho na criança que você foi, né? Nos papéis que você teve que assumir, nas responsabilidades que você teve que assumir, porque às vezes a gente vai, né? Filhos que crescem com muitas responsabilidades ao mesmo tempo. Val, isso é ruim? Não. Não é necessariamente sobre o que é ruim ou sobre o que é bom. São sobre os desdobramentos que isso, né, vai trazer. Porque quando você cresce entendendo que tiveram assim responsabilidades, mas que você assumiu responsabilidades que não eram suas, mas que no momento era o que você tinha, mas você começa também a se responsabilizar por você, não vivendo a vida do outro, né? Porque quantas pessoas entram em roubadas, tipo, por causa de irmãos, de pais, de tios, de primos, vão, tomam empréstimos, ou, sei lá, assumem responsabilidades que não são suas, e depois fico, poxa, por que eu fiz isso? Né? Por que eu me meti nessa situação? Né? Eu estava atendendo a paciente no outro dia, ela falou algo interessante, né? Ela foi comprar um carro e ela tinha um valor na conta, e aí ela deu uma entrada no carro, acho que foi 70, 80 mil no carro que ela queria, o carro ainda
direto da fábrica, e aí ela fez o financiamento do restante. Acho que era 20 mil, assim, o restante, alguma coisa assim. E aí ela falando, né, ela disse, não, Val, eu vou colocar no nome, é no meu nome. Aí eu disse, ah, que legal, mas eu pensei que você ia fazer e tal, pelo marido dela fazer, trabalhar em uma situação. Ela disse, não, é meu marido, mas a responsável por tudo sou eu. Eu sou responsável, o dinheiro é meu, né? Eu vou comprar o meu carro, ele vai andar, também vai dirigir, vai ser nosso, no sentido mais, a dona sou eu, né? Eu sou responsável por isso e tal. E eu achei, assim, de uma certa forma, bacana no sentido dela dizer, é o meu desejo, é o que eu quero. Porque durante muito tempo na vida dela, ela não dizia o que eu quero, ela dizia o que o meu marido quer, o que a minha mãe quer, o meu pai, o meu irmão, minha irmã, minha tia, minha filha. Hoje ela fala o que eu quero, né? E isso não é egoísmo, é você também olhar para você, entender o que é que você quer. Porque durante muito tempo a gente passa muito, né, da nossa história cuidando dos outros, o que as outras pessoas querem, mas o que que a gente quer? Ah, é uma namorada que sabe, é um namorado que, um marido que, uma esposa que, um noivo, uma noiva que, um pai, uma mãe que, um tio, uma tia que, um filho que. Quantos filhos demandam demais os pais, né? E também querem isso, querem aquilo, e os pais às vezes não têm direito nem de mandar no seu dinheiro, né? Eu atendo pessoas que são aposentadas e que, porque já têm uma certa idade, os filhos dizem: não, a senhora não sabe o que fazer com o seu dinheiro, que vai ficar com o seu dinheiro sou eu, então não sei o que, e fazem o que querem com o dinheiro da outra pessoa, né? Do pai, da mãe. E os pais não têm a autonomia de dizer: não, eu não quero. Mas aí, quando você olha para essa pessoa que você conversa e tal, totalmente capacitada, orientada, sabe, consciente, por que não tomar? Por que não? Porque meu filho hoje é responsável por mim. Só que eu entendo que existem, claro, né? Formações, famílias e famílias, mas eu acredito que para o idoso, né, a pessoa idosa, uma das melhores coisas que são realizadas é permitir que eles tenham a sua própria autonomia. E para qualquer ser humano, a responsabilidade de se responsabilizar pela sua própria vida, nossa, né? Não tem preço. Só que se responsabilizar pela nossa vida também tem aí algo, né? A liberdade. E a liberdade requer tomar decisões, escolhas, né? E se derem certo, ok, fui eu que acertei. Se deu errado, ok, também fui eu que fiz e bancar isso, né? Então, muitas pessoas não querem assumir responsabilidades porque às vezes estão em situações cômodas, né? Sabe aquelas pessoas que reclamam o tempo todo, mas que não saem daquele ciclo? Grandes reflexões hoje, né, não? Vamos lá? Vamos beber uma água, que eu acho que dá para beber uma aguinha e a gente volta no segundo bloco, tá? Beijocos. Tchau, tchau.